Aleluia! Quem tem convicção aqui nessa noite que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida? Para ela se cumprir, você tem que ter uma aliança. Podeis assentar. Muito feliz de estar aqui nessa noite com a minha família. Essa família bonita, abençoada, escolhida por Deus, ungida, agraciada e vitoriosa. Você toma posse disso? Dessas promessas que a sua família, né, é abençoada, é ungida, é escolhida, é agraciada, tem o favor de Deus. Só em estarmos aqui nessa noite é um grande favor de Deus, não é verdade? É um milagre, e eu tenho certeza que você que está aqui, está vivo, Deus tem projeto para você, para a sua família e para a sua geração. Enquanto Ele não voltar, nós vamos ter famílias abençoadas aqui nessa terra, fazendo diferença nos 7 montes dessa nação. Pode ter certeza, porque quando Deus criou aquele casal ali no Éden, Ele declarou uma palavra profética: vocês vão frutificar, multiplicar, liderar e governar a terra. Então é muito importante que a gente tome posse dessas promessas. Então a gente está aqui implantando o reino de Deus aqui nessa terra, sabe? Eu queria falar um pouquinho sobre, já que é a conferência da família, é o ano de frutificar, e o Espírito Santo colocou algo no meu coração, né? E eu coloquei esse tema aí, o desafio de construir uma família frutífera, porque realmente é um desafio. Que Deus fez aquele casal ali no Éden. Diz que quando Ele criou aquele lugar, o universo, tudo de bom e do melhor, porque Deus trabalha com excelência, e Ele criou o homem, e quando Ele olhou para o homem, Ele falou: não está legal, o homem não está bem, o homem está sozinho. E Deus, como é um Deus trino, é um Deus de relacionamento, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele falou: não é bom o homem estar sozinho, então eu vou criar para ele uma forte auxiliadora. E Ele criou a mulher, e aí disse que para criar Ele deu um sono em Adão, para Adão não dar pitaco, né? Porque senão Ele queria: eu quero assim, não, Deus, dorme, que você vai ver, quando você acordar, você vai ver a maravilha que vai estar do teu lado. E quando ele acordou, ele ficou admirado: nossa Deus, essa mulher é maravilhosa, é linda, agora ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, que coisa linda, não é? E aí aquele casal foi criado por Deus, e Deus declarou essa palavra profética aí, que está em Gênesis 1:28, e eu simplifiquei. Deus falou: olha, vocês vão frutificar, vocês vão ter filhos, né? Vocês vão multiplicar, vocês serão empreendedores, e vocês vão liderar e governar a terra. O que Deus estava fazendo? Deus estava criando um casal, porque Deus queria trazer uma representação da Trindade para a terra. E Deus queria usar o ser humano para implantar o reino dele nessa terra. Porque Deus é espírito e Deus precisa dos nossos corpos para atuar através da gente. Então Ele criou aquele casal, sabe? E falou essa palavra profética. E falou: agora vocês vão implantar o reino dos céus na terra. E aí Ele criou aquele casal e disse: vocês vão agora trazer o meu reino para a terra. Mas tinha alguém ali naquele ambiente, sabe, que foi expulso do céu e pensou que ia reinar nessa terra. Quem era? Satanás, né? E aí ele se transfigurou numa serpente. Vocês já sabem a história, que ele convenceu aquele casal a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o mal se tornou também inerente naquele ser humano. Então, até então eles viviam, aquele casal, em harmonia, em paz. Não iam envelhecer, não iam morrer, não iam adoecer, né? Iam desfrutar do reino de Deus aqui nessa terra, com a presença de Deus que era constante todas as tardes ali. Mas quando eles desobedeceram um princípio, teve consequência, porque Deus avisou. Mas olha o poder da comunicação, olha como a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente ouve, com as orientações que nós recebemos da parte de Deus. Porque Deus falou: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E a serpente simplesmente mudou a comunicação. Ela disse: certamente vocês não irão morrer. E aí aquele casal foi atraído pelos 5 sentidos: pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato e pelo paladar. E ao comer da fruta, né, os olhos deles foram abertos para o mal. E a partir dali
eles foram expulsos do Éden. Então, no ambiente do Éden, aquele casal desfrutava de simplicidade, sabe? De pureza e de bondade. Depois que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí quando eles foram expulsos, no lugar da simplicidade, entrou na vida daquele casal o orgulho, o egoísmo. E no lugar da pureza, entrou a lascívia, sabe? E no lugar da bondade, entrou a maldade. Aí vocês já sabem que a função de Satanás continua sendo a mesma hoje. Deus estava dizendo que aquele casal unido, eles iriam multiplicar. Aí Satanás não trabalha com multiplicação, Satanás trabalha com a divisão. Porque a divisão interfere no crescimento. E foi isso que ele fez. E a partir daquele momento, houve uma cisão na área emocional daquele casal. E aí, a partir daquele momento, entrou no relacionamento daquele casal um espírito de acusação e de divisão. E aí vocês já sabem, a partir disso, todos nós nos tornamos pecadores. E a partir daquele momento, já começou a surgir uma família disfuncional. Então é muito importante quando a gente entende que não existem famílias perfeitas por causa do pecado. Nós somos famílias imperfeitas por causa do pecado. Mas quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, a graça de Deus nos torna famílias saudáveis. Então, famílias imperfeitas, mas que têm a presença de Deus, a graça de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus, ela se torna uma família saudável para formar outras famílias saudáveis e abençoadas nessa terra, amém? Então não fica olhando para mim pensando, né, que eu e Silas não temos defeito, né, não erramos, não falhamos. Claro, nós somos famílias imperfeitas. Nós falhamos como seres humanos, falhei como mãe, né? Como esposa, mas quando nós temos promessa, quando nós temos aliança com Deus, aí nós clamamos pela graça, pela bondade, pelo perdão, pela misericórdia de Deus. E assim como nós recebemos, nós doamos também para nos aperfeiçoarmos a cada dia nessa terra, amém? Então eu coloquei aí, né, esse primeiro slide que está falando essa palavra profética, que realmente é um desafio. A partir da queda, se tornou um desafio construir uma família frutífera na terra. Porque aí Satanás começou a agir, e vocês já sabem, né, que depois daquela família de Adão e Eva, nasceu o primeiro filho, Caim. Então já nasceu num ambiente disfuncional, num ambiente desorganizado, porque a função de Satanás, guarde isso, é desorganizar o ambiente. E o pecado fez com que nós ficássemos desorganizados. Internamente, nossas emoções foram amaldiçoadas. Entrou o medo, entrou a tristeza, a vergonha, a culpa e a raiva. E ficamos desorganizados internamente. A doença veio para nos limitar, a morte entrou. Mas olha que coisa linda, Deus é um grande sonhador. É por isso que você tem o DNA de Deus, você tem sonhos. Quem tem sonhos para a sua vida e para a sua família aqui nessa noite? Não desanime dos sonhos que Deus tem para você, porque nós temos esse DNA de Deus. Mas Deus não desistiu daquela família. Deus continuou investindo naquele casal. Aí nasceu o seu filho Caim, né? Depois nasceu o outro filho, Abel. Aí como aquele ambiente estava disfuncional, isso vai se projetar nos filhos. E aí a gente já viu na primeira família, né, acontecer um homicídio. Caim matou Abel, por causa de quê? Ciúme. Então, olha, já começou aquela rivalidade entre os irmãos. E o ciúme leva à inveja. E a inveja leva à vingança. E foi o que a gente viu ali no ambiente do Éden. O ciúme de Caim por Abel, por causa da oferta que ele ofereceu a Deus, Abel, e Deus aceitou, e Caim ficou chateado. E aí ele se deixou levar pela vingança e matou o seu irmão. E aí vocês já sabem, a partir dali as famílias, sabe, foram infelizmente adoecendo cada dia mais. E chegou numa situação terrível a humanidade. E aí, como eu disse que Deus é um grande sonhador, Deus não desistiu do ser humano.
de abençoar o ser humano. E aí Deus escolheu uma família para começar algo novo. Aí eu queria que você colocasse o segundo slide, porque eu vou falar que família é essa, sabe? Eu não sei, talvez você tenha vindo de uma família disfuncional. Talvez da sua família tudo deu errado, seus pais já se separaram, nada dá certo. Mas aí você veio para a casa de Deus, você aceitou Jesus, você confessou Jesus como Senhor da sua vida. E a Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, o que acontece? Nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Vai começar tudo novo. Quando você recebe Jesus no seu coração, Ele começa tudo novo em você. O teu passado não vai valer mais, porque o sangue dele vai te perdoar de todo o pecado. E vai haver, sabe, uma metanoia, uma transformação na sua vida. Você vai passar a ter um novo pensar, um novo agir, um novo falar e um novo comportamento. Aí, através de você, você vai ver as bênçãos e as promessas de Deus se cumprindo na sua vida e na sua geração. Isso aconteceu na vida do meu pai, né? Os pais do meu pai não eram cristãos, mas o meu pai um dia, filho único, né? A sua mãe morreu no parto junto com o segundo bebê, e ele foi criado por uma tia, e ele teve um encontro com Jesus. E quando ele se converteu, ele falou: minha vida mudou. E eu falei: Senhor, eu quero formar uma família, porque o pai dele morreu com 47 anos, e a mãe bem mais nova, ele não teve irmão, então ele não teve uma família, ele foi criado por uma tia. Ele falou: eu creio que Deus vai me dar uma família e vou começar tudo novo. Ele aceitou Jesus, casou com a minha mãe, ele com 23, minha mãe com 16, e quando ele foi casar com a minha mãe, ele falou assim: Maria, eu quero ter 10 filhos, você quer casar comigo? Ela: prontamente, eu quero. Olha, corajosa, né? Se hoje um menino fala isso para uma moça, hein? Olha, quero ter 10 filhos. A moça sai correndo, porque hoje nem filho querem ter. Como é que vai frutificar? Então a gente tem que frutificar. Eu estou incentivando a geração a casar cedo, a ter filhos, porque enquanto Jesus não voltar, nós vamos ter uma igreja forte fazendo a diferença nessa terra. E aí ele conta que Deus foi tão bom que ao invés de dar 10, deu 11, deu um time de futebol, né? Deu 11 filhos, e meu pai e minha mãe viveram 59 anos juntos, super felizes. E olha como meu pai frutificou. Ele era o único da sua casa. Ele teve 11 filhos, 27 netos e 26 bisnetos. E estão todos na casa de Deus. Olha que coisa linda. Não é motivo de a gente agradecer? Eu não sei como é que você entrou aqui. Talvez você está querendo desistir da tua família, pensando que não tem mais jeito. Tem, nosso Deus é um Deus de aliança. Se você levar a sério a sua aliança com Ele, Ele vai cumprir todas, não são algumas, todas as promessas que Ele tem para você, para a sua família e para a sua geração nessa terra. Porque vocês vão multiplicar, vocês vão frutificar, vocês vão liderar e governar essa terra. É uma promessa que foi para aquele primeiro casal e continua para a gente. Então é muito interessante quando a gente vê que aí, né, se deu continuidade às famílias, e diz que chegou na época de Noé. É o que está aí, olha, que é Gênesis. Ah, não, deixa eu colocar esse provérbio chinês. Colocou aí? Eu anotei esse provérbio chinês muito bacana, que diz assim: se você quer um ano de prosperidade, plante trigo. Se você quer 10 anos de prosperidade, plante árvores. Se você quer 100 anos de prosperidade, plante famílias, sabe? Se você quer um legado geracional abençoado para você, para sua família, sabe? Invista em pessoas. Plantar é investir no ser humano. Eu tenho certeza que você veio a essa conferência de família para você melhorar sua família, aperfeiçoar o seu relacionamento em família, porque eu tenho certeza que você está plantando na sua família, você está investindo na sua família, e você vai entrar no céu com a sua família. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio em promessas, eu creio em tudo que a palavra de Deus diz. Lá no livro de Josué, no capítulo 21, o versículo 45, tem uma promessa linda que Deus estava fazendo ao povo de Israel. Está escrito assim: de todas as promessas
que Deus fez ao povo de Israel, nenhuma delas falharam. Todas elas se cumpriram. Hoje nós somos o Israel de Deus. Você crê que todas as promessas que Deus tem feito para você, para sua família, para sua geração, nenhuma delas vai deixar de se realizar? Todas elas vão se cumprir. Você crê nisso? Dá um amém bem forte para Satanás ouvir. Quando você diz amém, amém é assim seja. Você está falando aí para sua mente, assim seja. Eu creio que de todas as promessas que Deus fez para a minha vida, para a minha geração, nenhuma delas vai se falhar. Todas elas irão se cumprir. Mas o segredo é nós acreditarmos nas promessas e termos uma aliança. Então teve um homem, que aí, depois da queda do homem, as gerações foram se sucedendo. E diz que ao invés de melhorar, eles estavam abandonando Deus. E diz que houve uma depravação geral na terra, na época de Noé. Não é diferente de hoje, gente. Pecado é pecado, desde que o homem falhou. Hoje só se mudou a tecnologia, mas pecado sempre existiu. E se você for ler lá a história de Noé, você vai ver que havia uma depravação geral, uma iniquidade, uma perversão em todas as áreas, perversão moral, sexual. A sodomia imperava, o lesbianismo, o homossexualismo, a violência, a maldade, tudo que é tipo de perversão que você está vendo hoje, já acontecia naquela época, no tempo de Noé. Os homens, a depravação, o pecado leva a isso. Aí diz que Deus olhou para a terra. Olha que coisa linda. Deus está sempre procurando pessoas fiéis, pessoas que seguem Ele e cumprem a sua aliança. Aí diz que Ele olhou para a terra e Ele viu um homem justo, reto, fiel, temente a Deus, um homem íntegro, sabe, que cumpria as promessas que Deus tinha feito à vida dele, que obedecia os princípios de Deus. E aí está no livro de Gênesis, no capítulo 6, 18. Deus fazendo uma aliança com Noé. Por isso que nós cantamos aqui, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de promessa. Ele tem uma aliança, a aliança dele é indissolúvel. A aliança de Deus para conosco é eterna. Nós é que quebramos a nossa aliança com Ele. Mas Ele é um Deus que quando Ele faz uma aliança, Ele faz um pacto com você, com a sua família, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, não. Se Ele prometeu a você algo, mantenha a sua aliança de fidelidade a Deus, que na hora certa as promessas vão se cumprir. E aí diz que Deus olhou, sabe? E diz que Deus ficou tão indignado. Deus tem emoções, sabia? Diz que Deus ficou zangado com o homem que Ele criou, com aquela raça, que Ele quis destruir aquela raça. Mas Ele falou, não, peraí, eu vou dar uma chance. Sabe, eu falei uma palavra para aquele povo quando eu criei aquele casal. Vocês vão frutificar, multiplicar, encher a terra e governar. Vocês vão trazer o reino dos céus para a terra. Vocês vão ser representantes meus aqui na terra. Aí Ele olhou e viu um homem que era fiel, que mantinha uma aliança com Ele. E esse homem era casado com a senhora Noé. E esse homem tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E os seus filhos eram casados. Olha como Deus trabalha com família, como Deus ama a família. Vocês estão vendo que nós vivemos uma verdadeira batalha cultural hoje. A nossa batalha cultural e espiritual. Vocês estão vendo como a ideologia de gênero, a função dela é destruir as famílias. É mudar esse modelo, esse paradigma que é o modelo judaico-cristão, que Deus reiniciou lá com Abraão e Sara. Então, a família no modelo judaico-cristão, que é baseado no casamento monogâmico como Abraão e Sara, ela é a primeira linha de defesa dos valores cristãos nessa terra. É por isso que Satanás joga pesado contra a família monogâmica, um homem, uma mulher e a sua prole. Porque Satanás odeia a família, porque quando ele olha para uma família, que ele vê um homem, que ele vê uma mulher e ele vê os seus filhos, ele vê a imagem e semelhança de Deus nessa família. E ele lembra o que ele deixou.
E com certeza ele fica irado e arrependido. E assim como ele não tem família, ele faz de tudo para destruir as famílias. E aí vocês estão vendo, lá, na nossa batalha cultural que a gente vive por causa da ideologia de gênero, os tipos de famílias que eles querem mostrar. De homem com homem, não é família, é par. De mulher com mulher, família de trisal, 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem. A gente está vendo aí a perversão das famílias. Isso é porque Satanás quer destruir a família. Porque quando ele olha para uma família que ele vê um homem, e o homem na família representa Deus, a autoridade, aquele que dá a lei e a ordem, o protetor, o provedor. A mulher representa o Espírito Santo, a forte auxiliadora, aquela que mantém o equilíbrio das partes, aquela que cria o vínculo emocional dentro da família. E as crianças representam, Jesus representa as crianças. Então, como é importante você entender esse segredo. Por isso que Satanás quer destruir a família. E aí ele olhou e viu um homem que tinha uma família não perfeita, porque Noé não era perfeito, mas ele era um homem que reconhecia Deus como Senhor da sua vida, que não se contaminou com as perversões daquela época. E aí Deus resolveu investir. E aí Deus está falando ali para Noé, Gênesis 6:18. Com você, Noé, eu firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres dele. Sabe, hoje entrar na arca, hoje a arca é Jesus. Quem está nessa arca? Quem tem Jesus na sua família? Não pula dessa arca não. Não deixa Jesus não. Porque é com ele que a gente vai entrar no céu. Sabe? Então, ele falou, Noé, eu vou destruir, você já conhece a história de Noé. Eu vou destruir o mundo com água. Mas faz uma arca para você. Sabe? Para sua família. E aí quando eu digo que construir uma família é um desafio, porque esse desafio foi lançado ali para Noé. Noé, para você se ver livre da inundação, não morrer junto com esse povo, você vai ter que construir uma arca. A nossa casa é uma arca. E ali diz que Deus deu todos os direcionamentos para Noé. Como seria construída aquela arca. Ele deu uma visão para Noé. Ele preparou um plano e Noé teve que se planejar, se organizar. Teve que ser um homem que colocou a visão de Deus na sua mente, que colocou a fé em Deus na sua vida. Teve que ter a percepção de ter uma intimidade com Deus, para ser sensível à voz de Deus e seguir todo o planejamento que Deus deu a ele. Aí diz que ele construiu aquela arca em 120 dias. Ele construiu uma arca. Gente, construir uma família saudável, não perfeita, leva tempo. Não é fácil. E eu queria fazer uma pergunta aqui para você que está aqui nessa noite, que eu tenho certeza que é uma família frutífera e a sua geração vai continuar frutificando. Como é que você está construindo a sua arca, a sua família? Qual é a visão de Deus que você tem para a sua família, para a sua geração? Deus deu para Noé a visão daquela arca. Deu tudo direitinho como ele ia construir. Nós temos a visão de Deus para a nossa família, está aqui. Como Silas falou, o manual está aqui. É que a gente não quer usar o manual. O Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aí ele fala, não adianta você acordar de madrugada, se estressar, comer o pão penosamente ganho, sabe, é um estresse atrás do outro, sabe, são tantas dificuldades que você enfrenta. Não adianta fazer nada disso se Jesus não for o seu princípio. Olha como é importante nós priorizarmos Jesus na nossa vida. Nós colocarmos Ele como Senhor, nos dando a visão, a direção, os planos que Ele tem para a gente obedecendo os princípios da palavra de Deus.
Noé foi bem sucedido. E diz que ele não queria entrar na arca sozinho. Que ele ficou 120 anos construindo a arca e falando: o mundo vai acabar, gente. Isso aqui vai ser destruído. Deus me orientou a construir uma arca. E eu quero que vocês entrem na arca comigo. Mas o povo acreditou? Não. Não acreditou. Porque naquela época nem tinha essas chuvas torrenciais. Eles não acreditaram. E a gente está falando para o povo: olha, Jesus vai voltar. Os sinais estão aí. Vocês acreditam que Jesus vai voltar? Eu creio. A gente tem que falar da volta de Jesus. Você tem que anunciar para outras vidas, para outras pessoas. Você quer entrar na arca sozinho? Você quer estar no céu sozinho, governando nessa terra? Não, você tem que falar. Noé falou, mas ninguém acreditou. Mas ele fez a parte dele. Agora, ninguém acreditou, mas a família dele acreditou. O que eu aprendo? Pode ninguém acreditar, mas eu tenho certeza que a minha família vai entrar na arca comigo. Se cada um aqui se comprometer a cuidar da sua família, a influenciar sua família espiritualmente, emocionalmente, mostrando que Jesus vai voltar, você vai entrar no céu com a sua família. Noé não levou ninguém, mas levou quem ele precisava. Levou a sua família. E isso foi vital para a gente, porque nós estamos aqui porque o senhor Noé e a senhora Noé acreditaram nas promessas de Deus para a sua vida. E porque eles tinham uma aliança. Coloca aí, eu fiz questão de colocar, né? Porque tem muita gente que está aqui na casa de Deus, mas não tem aliança não, tem contrato. Contrato a gente desfaz. Eu vou só no culto da vitória, eu vou só no culto sobrenatural, porque eu só tenho um contrato. Eu quero ficar com Deus por um tempo, quando as coisas começarem a melhorar, eu quebro o contrato. Porque contrato você pode quebrar, né? E sabia que tem muita gente casando e está falando: casamento é contrato. Casamento não é contrato não, casamento é aliança. Você faz diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade. E quando quebra tem consequência, né? Então é muito importante que Noé fez uma aliança, Deus fez uma aliança. E aquela aliança que Deus fez com Noé foi ilimitada. Foi para ele e para todas as famílias da terra. E depois ele renovou essa aliança também com Abraão. Quando ele fala lá no livro de Gênesis, do capítulo 12, versículo 1 e 2, que ele tirou Abraão da sua terra, da sua parentela, e falou: Abraão, eu vou fazer uma aliança com você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha como Deus é um Deus de aliança. E é lindo, pode passar o outro, quando ele fala em Jeremias 31:3. Deus estava fazendo uma aliança com o povo de Israel. E nós hoje somos o Israel de Deus aqui nessa terra. Nós estamos aqui implantando o reino de Cristo aqui nessa terra. Então a mesma declaração de amor que Deus fez ali para aquele povo de Israel, no livro de Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, Deus estava falando para aquele povo: com amor eterno eu te amei, e com um amor leal eu tenho te atraído. Deus estava declarando que o amor deles por Israel, seria um amor eterno. Enquanto eles mantivessem uma aliança com Ele, Ele iria cumprir todas as promessas. E Deus não mudou. O amor de Deus por mim e por você é eterno. O amor de Deus é divino. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é eterno sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre a sua família. Nunca vai falhar. O segredo: mantenha a sua aliança com Deus. Agora, o amor do homem, infelizmente, o amor do homem é imperfeito. O amor do homem é falho. O amor do homem acaba. Porque nós somos seres humanos, somos imperfeitos. Por isso, dependa do amor de Deus na sua vida. Coloque sua vida nas mãos de Deus, porque você vai ver a bondade, o amor e a misericórdia de Deus se renovando diariamente na sua vida. O amor dele é eterno, divino, perfeito e nunca vai se acabar. Sobre você, sobre a sua família, sobre a sua geração. Por isso que nós estamos aqui, por causa desse amor eterno.
E por causa desse amor eterno, Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo vir a esse mundo e morrer por mim e por você, por nossa família e por nossa geração. É o que está lá em João 3,16. Vamos falar juntos? O que está lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê que você tem direito à vida eterna? Sua família tem direito à vida eterna? Tome posse desse amor, sabe? Tome posse desse amor. Não deixe nada, nem ninguém, circunstância nenhuma, interferir na sua aliança com Deus. Se você for fiel à sua aliança com Deus, como Noé foi, naquela geração rebelde, naquela geração que abandonou Deus, ele entrou naquela arca. E por causa daquela família, nós estamos hoje aqui. Será que Deus pode contar contigo com a sua família nessa terra? Deus pode contar com você, com a sua casa? Será que você tem sido um homem como Noé foi? Um homem íntegro, reto, que priorizava a Deus, que tomava conta da sua casa, que foi um guardião da sua casa, que foi um modelo para a sua casa, que foi um exemplo? Será que você, como mulher, eu fico pensando na situação da senhora Noé. Você já pensou o seu marido chegar para você e falar algo absurdo que nunca aconteceu? E dizer, vai acontecer porque Deus falou? Eu fico imaginando a cabeça da senhora Noé, quando ele chegou e falou, olha, se prepara, nós vamos entrar numa arca, porque Deus falou que vai chover, que vai inundar a terra, e nós não vamos entrar nessa arca sozinhos, não é só eu, você, nossos filhos e nora, não, nós vamos entrar com os animais também, nós vamos ficar um tempo dentro da arca com os animais. Olha o treinamento, aquela família foi treinada 120 dias dentro de uma arca. Foram treinados na fé, na paciência, no amor, na disciplina, porque tudo ali era planejado. Tudo ali era esquematizado. A hora de dar a comida para os animais, a hora de limpar o local, o momento deles cuidarem também deles, da sua alimentação. Vou até conjecturar, o momento de namorar, mesmo o dia inteiro trabalhando, cuidando de animal, cuidando de uma arca, limpando, com certeza eles tinham maturidade espiritual e emocional. Namoravam de noite, não sei de noite ou de dia, dependendo do tempo, mas que para ficar 120 dias ali, não foi monótono não, gente, foi uma agitação só, né? Mas a senhora Noé estava lá, Sem, Cão e Jafé com as suas esposas estavam lá, sabe? 120 dias, com certeza foram disciplinados, se planejaram. Como é que você está levando a sua família? É indisciplinada? A indisciplina é a mãe do fracasso. Eu atendo famílias, e quando eu vejo famílias fracassadas, a gente vai lá no histórico. Como é que é a visão que vocês têm para o lar? Qual é a missão familiar que vocês têm? Nenhuma, estamos aí, né, levando com a barriga. Ué, se vocês se casaram com uma missão familiar. A primeira missão é que vocês dois juntos vão servir ao reino de Deus nessa terra, vão ser bênção. Mas vocês estão aqui para prosperar, para multiplicar, para ser empreendedor, né? Vocês vão investir em vocês profissionalmente, né? Vocês vão querer crescer, vocês vão querer produzir. Não vai ficar nas costas de papai e mamãe a vida inteira, não. Olha, sabe, eles tiveram que se planejar. Peraí, vai ter que ter o horário certo para as coisas aqui nessa arca. Vai ter o dia que a gente vai ter que descansar, sabe? Os animais vão ter que ser tratados,
E a gente é que vai dar conta. 120 dias. Eles passaram ali. Aliás, 120 dias Noé pregando. Dentro da arca, eu estava lendo, e diz que eles ficaram ali 371 dias. Tá certo, professor? 370. Então, no 120 dias foi Noé pregando, falando para aquele povo. Quando entrou na arca, foram 40 dias e 40 noites de chuva. E depois, até baixar a poeira, diz que foram 371. Um ano tem quantos dias? 300. Eles passaram mais de um ano dentro da arca. Tem casal que casa cheio de amor. Com 6 meses de casamento, já quer separar. Então, ali dentro da arca, não se prepararam não para entrar na arca? Não se programaram? Não são disciplinados, não se planejaram, não entenderam a visão de Deus para o casamento. Aí, incompatibilidade de gênios. Agora virou moda. Não, é porque a família dele é desse jeito, a minha é desse jeito. Mas agora vocês vão formar a família de vocês. Eu imagino como era a vida deles antes de entrar na arca. Todos eles tinham uma rotina, todos eles tinham uma maneira de ser, mas quando entrou na arca tiveram que adequar, todos eles a mesma rotina. Houve uma hierarquia, divisão de trabalhos, teve que ter parceria, cooperação, entendimento, solução de problemas. Pensa que foi fácil? Não foi não, mas eles sobreviveram. Os 371 dias dentro daquela arca. Alguém poderia ter se jogado da arca, né? No estresse, no nervoso, não vai ficar aqui dentro da arca, porque se jogar, morre. Os nervosinhos, né? Imagina os nervosinhos, aqueles que são pavio curto, né? Discutiram e brigaram. Então pula da arca, querido. Pula da arca. Está nervoso? Pula da arca, vai morrer afogado. Não, teve que aprender a ter autocontrole, domínio próprio, sabe? Paciência. Então a gente está aprendendo aqui com essa família, sabe? Que entendeu o segredo de conviver dentro de uma arca. Trabalharam duro dentro daquela arca, mas saíram daquela arca porque tinham a presença de Deus. E você vai viver nessa arca. Deus vai te dar graça e você vai reinar com Cristo nessa terra. Deixa Jesus ser o Senhor da tua vida, né? Então é muito interessante. O que eu aprendo com Noé é que Noé entendeu o segredo da semeadura na sua vida e na sua família. É interessante que lá no livro de Marcos, no capítulo 4, Jesus fala uma parábola da semeadura. E aí ele fala que um semeador saiu a semear. E ele lançou a semente à beira do caminho, a semente caiu na beira do caminho. Aí disse que os pássaros chegaram e comeram aquela semente. E aquela semente não frutificou, não criou raiz. Tem casais que estão colocando a semente, que é a palavra de Deus, à beira do caminho, sempre para depois. Tudo que Deus quer para a sua vida, para a sua família, às vezes nesse culto eu não vou não. Eu vou outro dia, eu vou assistir uma série e fica lá envolvido. É bom assistir série, não tem problema nenhum. Mas você tem que aprender a priorizar a palavra de Deus na sua vida. Quando a Bíblia diz em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e alguma coisa será acrescentada. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico e no mundo material. Vamos aprender a não deixar essa palavra na beira do caminho. Vamos aprender a guardar essa palavra, a nos alimentarmos dessa palavra, que aí nós vamos frutificar. Então muita gente, a palavra está sendo lançada à beira do caminho. E as distrações da vida, a rede social, né? Quantas pessoas gastando horas e horas em sites de fofoca, da vida dos outros, em desgraça, afetando a sua mente, afetando as suas emoções, com coisas que não edificam. E não gastam, às vezes, 15 minutos lendo um salmo, lendo a palavra, falando com Deus. A semente está sendo lançada à beira do caminho. As aves estão comendo, cuidado. Não vai frutificar, não vai criar raiz, não vai nascer árvore.
E diz que a outra semente foi lançada num lugar cheio de pedras, um lugar bem pedregoso. O que a gente pode trazer? Tem famílias que a semente está sendo lançada no meio de pedras. Pedras falam de dificuldades, de obstáculos. Quantas famílias estão se deixando levar pelas adversidades, pelos obstáculos da vida? E aí a semente cai, mas ela é sufocada. Ela não vai criar raiz. Vai ser aquele crente gangorra. Um dia ele está lá em cima, outro dia ele está lá embaixo. Um dia ele é fogo puro, no outro dia ele é gelo puro. Sabe? Não tem como criar raiz. Se não criar raiz, não vai ter uma árvore forte. Não vai ter folhas e não vai ter frutos. Então, quais são os obstáculos que estão interferindo na sua família, na sua intimidade, na família? O pastor até facilita a gente, que ele fala todo mês livros da Bíblia para a gente ler. Esse mês, quais são os livros? Esdras, Neemias, Esther. Ele deu, né, um texto, esse mês é até grande o texto, né, Neemias 8:10, né? Eu só decorei isso: a alegria do Senhor é a nossa força. E de comer, porque a gente estava dizendo, e de comer e servir, e depois teve comida para todo mundo e declarar: a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu tenho uma tática lá em casa para guardar, eu boto na geladeira, porque a geladeira é o lugar que todo mundo vai. Então não adianta, quem vai está lendo lá o texto, né? E a palavra tem o poder que é inerente a ela. Quando você lê a palavra, pode ter certeza, a sua mente passa por transformação, sabe? Então, não deixe os obstáculos, as dificuldades que surgirem na sua vida, impedir que você produza raiz, para que você possa ser uma árvore forte. E aí diz que a outra semente, que é um outro tipo de solo, num solo espinhoso, num solo seco. E aí a semente não frutificou porque não criou raiz. Sabia que tem famílias que o solo é espinhoso e seco? Famílias que guardam traumas, famílias onde o casal não se perdoa. Talvez o casal passou por uma infidelidade, e aí a pessoa diz da boca para fora: eu te perdoo, mas na primeira discussão, no primeiro desentendimento, lança na cara, lança em rosto. Então não perdoou. Isso é uma família espinhosa. Uma família onde muitas vezes os cônjuges não perdoam seus pais, não deixam os filhos se relacionarem com os avós. Não deixam os filhos se relacionarem com os primos, porque tem, sabe, brigas familiares lá que passaram, sabe, de ancestrais para os outros. Aí vem aquela raiz de amargura. São famílias que são espinhosas, que não podem nem se encontrar em aniversário, porque não se entendem. E tem casais também, sabe? Porque depois que nós pecamos, o ser humano, o pecado é como uma farpa na nossa vida. E a gente muitas vezes se fere com a farpa e fere o outro. É por isso que muitos casais ferem um ao outro. As brigas, muitas vezes entre casais, eles se ferem um ao outro. Isso é consequência do pecado. E aí, essas famílias que mantêm espinhos, elas também não vão frutificar. E quando frutificam, é um fruto podre, doentio. E é por isso que a Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 12, o versículo 15, que diz assim: que ninguém se prive da graça de Deus. Não deixe nenhuma raiz de amargura contaminar o seu coração, porque através dessa raiz você se contamina e contamina os que estão à sua volta. Então a raiz de amargura, quando ela nasce, para arrancar não é fácil. Você vai ter que ir lá e tirar essa amargura para não influenciar as pessoas à sua volta. Mas eu creio que se nessa noite tem alguém aqui que talvez tenha lançado suas sementes à beira do caminho, num solo pedregoso ou num solo cheio de espinhos, hoje Jesus está aqui.
E Ele vai limpar o teu coração. Ele vai nutrir o teu coração. E você vai se tornar uma boa terra. E você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Porque o quarto solo é esse. Diz que o semeador não desistiu não. Ele não parou de semear. Aí diz que ele semeou e era uma boa terra. E naquela boa terra, a semente criou raiz e nasceu uma árvore e frutificou a 30, 60 e a 100 por um. Você vai ser essa boa terra. Você declara isso aqui nessa noite? Que nós somos essa boa terra. E para terminar, o que eu aprendo é que Noé era uma boa terra. Noé desenvolveu 3 tipos de solo na sua vida. E o primeiro solo que ele desenvolveu foi o solo da intimidade com Deus. Ele era sensível à voz de Deus, ele tinha temor a Deus. Ele obedeceu a tudo que Deus determinou para ele. Então o meu desejo nessa noite é que se você for uma boa terra, pode ter certeza que você vai gerar uma família saudável e abençoada, que também vai desenvolver um bom solo e vai dar continuidade ao reinado de Cristo nessa terra. Enquanto Ele não voltar, a tua família vai fazer diferença. A bênção de Deus não vai parar em você não, vai dar continuidade à sua geração, porque você vai ser uma árvore frutífera, que vai produzir bons frutos. Então Noé, a gente pode dizer Abraão, né? Eles semearam no solo da intimidade com Deus, sensível à voz de Deus, obediente à voz de Deus. E eu coloquei esse texto de Hebreus 5:9 que diz assim: que Jesus veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Se você é obediente aos princípios da palavra de Deus, pode ter certeza, você tem uma aliança com Ele, você tem promessa dEle, e tudo que Ele prometeu a você vai se cumprir na sua família, vai se cumprir na sua geração. Então o segredo, a gente está aqui desfrutando das promessas de Deus, porque Noé, sabe, ele semeou no solo da intimidade com Deus. O outro solo que eu aprendo, que a gente tem que investir, que Noé semeou, no solo do serviço a Deus. Não, no solo da comunidade, desculpa, o 2, né? Então o solo da intimidade, o 2 é o solo da comunidade. Qual é a nossa primeira comunidade? É a nossa família. Por isso que é importante você viver bem dentro da sua família. Porque, irmãos, a nossa família é o nosso primeiro campo de treinamento. Se você sair em paz da sua família, se você aprender a se relacionar com as pessoas da sua família, eu vou te dizer uma coisa: você vai poder ir para qualquer lugar do mundo que você vai se dar bem. Mas se você sair da sua família sem perdoar pai, sem perdoar mãe, com problema com o irmão, para onde você for, você vai levar esses problemas e você vai ter problema de relacionamento. Então Noé entrou na arca, porque ele entendeu o poder da semeadura no solo da sua comunidade, que era a sua casa. O outro solo que você tem é o solo da igreja. Aqui nós somos uma comunidade. Você tem que aprender a se relacionar, a estar bem aqui na família e na sociedade. E aí, em casa, quando você chegar em casa, você lê Colossenses 3, a partir do versículo 14, que fala dos deveres sociais. Os deveres sociais que nós devemos cumprir dentro da família, sabe? Que é a nossa primeira comunidade. Os deveres do marido para com a mulher. Ame a sua mulher. Se precisar morrer por ela, você tem que morrer sim, a Bíblia diz. No sentido de você se sacrificar, sabe? Não explorar. Eu vejo mulheres hoje que estão se matando para manter um lar. E aí o homem se acomoda, fica nas costas dela. E isso é errado, você está pecando. Você está quebrando um princípio bíblico. Você pode, sabe, até sua mulher ganha mais do que você, que eu já ganhei mais do que meu marido. Mas nunca o desonrei, sabe? Sempre respeitei e sempre motivei e orava: Senhor, que meu marido ganhe muito mais do que eu e possa me sustentar. Sabe?
Que você, mulher, faça isso, nunca jogue na cara dele. Aqui está ensinando os deveres sociais dentro da comunidade, que é primeiro a nossa casa. Marido, ame sua mulher, proteja, seja o provedor maior, faça o possível, sabe? Lidere. Muitas vezes sua mulher vai ter uma área de liderança melhor do que a tua, não tem problema nenhum. Vocês estão em parceria. Às vezes a liderança dela nas finanças é melhor do que você. Deixa ela liderar, sabe? E mulher, honre seu marido, respeite esse marido. A coisa que o homem mais quer, irmã, é ser respeitado. Jamais, sabe, desmereça seu marido na frente dos filhos, na frente de ninguém. Honre esse marido, ame esse marido, motive esse marido a crescer, a ser um homem de Deus, a ser um homem nessa terra para fazer diferença. Filhos, obedeçam a seus pais. É o primeiro mandamento com promessa. Sabia? Você vai ser bênção nessa terra. Seu pai não é perfeito, sua mãe também não. Mas se você amar seus pais, honrar, você vai formar uma família abençoada também. Você está plantando para a sua geração. Servos, obedeceis a vossos senhores, aos vossos patrões. Não é só quando ele está na frente não, está lá no texto. Ele não estando na tua frente lá, não tem ninguém, mas você vai trabalhar. Porque é como se você estivesse fazendo para Deus. E você que é patrão, trate bem os seus funcionários, honre seus funcionários, abençoe. É o que esse texto está falando. Esse texto é lido de Colossenses 3. E aí fecha dizendo: tudo que vocês fizerem, fazei de todo o coração, porque é a Deus o Senhor que vocês estão servindo. Olha, tudo que nós fazemos aqui é para Ele. É para que o nome dele seja glorificado através das nossas ações aqui nessa terra. E para que o mundo veja Cristo através da nossa vida aqui nessa terra. Então, invista no solo da comunidade. Noé entendeu esse segredo. E o último solo para a gente fechar. É o solo do serviço a Deus. É o que está aí em Mateus 7,12, que é a lei áurea da Bíblia. É a lei de ouro da Bíblia. Nós viemos a essa terra para servir, porque o nosso maior modelo de serviço nessa terra foi Jesus Cristo. E servir vai requerer sacrifício da nossa parte, vai requerer investimento. Por isso que está ali em Mateus 7,12, eu gosto da versão que diz assim: tudo que vocês fizerem, fazei de todo o coração, porque é a Deus o Senhor que você está servindo, né? Aí ela colocou numa outra versão aqui: em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Quem ama a Deus tem prazer de servir ao próximo. E quem é o teu próximo? Quem está com o marido aí do lado e a esposa? É o teu próximo. Tem gente, né, que para a esposa não trata bem, não faz nada, mas para os outros é uma maravilha. O que está acontecendo? Não. Nosso primeiro próximo é a nossa comunidade, que é a nossa casa. Você tem que ter prazer de servir ao seu cônjuge. Você tem que servir com alegria, não é com insatisfação, não. É com alegria, faça com amor. Você tem que ter prazer de servir aos seus filhos, à sua casa. E os filhos têm que ter prazer de servir aos seus pais também. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser bênção na comunidade. Vocês vão fazer a diferença onde vocês colocarem a planta dos pés de vocês. Que a gente possa entender esse segredo de investirmos nesses 3 tipos de solo. O solo da intimidade. Como é que está a sua intimidade com Deus? Sua família tem se relacionado com Deus? Você tem levado a sua família a se relacionar com Deus? A amar a Deus sobre todas as coisas? A priorizar Deus? Você tem investido no solo da comunidade? Primeiro é a sua casa, seus familiares, a igreja, seu trabalho. Invista, né? E também no solo do serviço a Deus. E para fechar, vamos ficar de pé. A gente vai fechar com esse texto. Eu quero toda a igreja lendo comigo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Porque assim como Deus não poupou o mundo antigo, Ele também não vai poupar esse mundo não. Vocês creem que esse mundo vai ser destruído? Sim. Vai ser destruído, Ele vai criar aqui um novo céu, uma nova terra. E nós vamos reinar com Ele em glória. Então que a gente possa manter a nossa fidelidade a Deus. Vamos ler juntos?
E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Nós estamos nesse mundo de ímpios, mas aqui tem Noés. Cadê os Noés daqui? Levanta a mão. Cadê as senhoras Noés daqui? Aqui tem Noé. E aqui tem senhora Noé. E aqui tem filhos também obedientes, Sem, Cão e Jafé. Vocês vão entrar no céu com a família de vocês. Não abra mão dos princípios da palavra de Deus. Não são algumas promessas. O que Deus estava falando ali para Josué. Quando você lê o livro de Josué, Josué estava idoso. E aquele povo ia entrar em Canaã. Estava lá adorando vários deuses. E aí no capítulo 24, no versículo 15, Josué faz uma declaração linda. Ele fala, olha, depois que ele foi explicando tudo para o povo, os milagres que Deus fez, o que Deus fez no deserto, ele fala, vocês vão poder adorar quem vocês quiserem. Vocês têm autonomia sobre a vida de vocês. Mas olha que declaração de autoridade espiritual. E ele fala, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode fazer essa declaração nessa noite? Que você e a tua casa vai servir ao Senhor.